Olá, galera, tudo bem com vocês? É muito bom vê-los por aqui novamente. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Camila dos Santos da Costa. Eu sou professora de História, de Sociologia e Filosofia também. E trago aqui para vocês assuntos relacionados a atualidades e às ciências humanas, envolvendo também educação, já que sou licenciada, professora. E hoje eu vim falar justamente sobre esse assunto, galera. Sobre a questão do histórico de desigualdade educacional, que remonta desde as raízes da colonização até as desigualdades observadas nos dias de hoje e vários fatores envolvendo essa trajetória, e destacando também aqui a questão do novo ensino médio no final desse vídeo, porque tem sido uma discussão recente muito em voga, devido a algumas modificações com relação à lei e também após a reafirmação questões envolvendo o novo ensino médio e vestibulares, que está sendo bem discutido, e a gente vai também tratar sobre isso aqui no final, beleza? Então, galera, para muitos educadores, a educação no Brasil, mesmo não sendo institucionalizada, sistematizada, ela iniciou com a chegada dos jesuítas aqui no Brasil, através da colonização portuguesa e a entrada da Companhia de Jesus justamente para catequizar os índios, para trazer o cristianismo e o modo civilizador europeu, e também, posteriormente, para cuidar da educação dos filhos dos donos de terra, né? Tem detalhe que, com certeza, sem dúvida alguma, existiam formas de educar dentro da cultura indígena que foram perpassadas pela cultura indígena até os dias de hoje, contribuindo muito para o crescimento, para o ganho de conhecimento aí das próximas gerações. Então, mas com a chegada dos europeus aqui no Brasil, essa questão não foi muito levada em conta, né? Já que eles vieram aqui justamente com o objetivo de tomar essas terras, de transformar terras tão vastas em um campo de negócios bem lucrativo. Então, os objetivos educacionais tinham que ser de acordo com esses objetivos mais macros, né? A questão econômica, a posição de Portugal dentro do mercado ali com o nascimento do capitalismo nesse período, enfim. Então, por diversos educadores, né, considerarem essa educação jesuítica a primeira parte da educação brasileira, mesmo que não seja institucionalizada, como eu já citei aqui, é importante, para a gente entender essa parte da educação brasileira, a gente tem em mente qual era o pensamento dos colonizadores sobre os nativos e dos religiosos, enfim. Desde o início da colonização, e essa ideia perpetua, de certa maneira, até os dias de hoje, os indígenas, eles passaram a ser vistos, a partir da colonização, como obstáculo do progresso, né, do sistema civilizatório, daquela questão de levar os moldes que seriam corretos de sociedade, de economia.
E eles, além de serem um obstáculo, eles também eram considerados inferiores e eram vistos também com um olhar infantilizado. Então, como o indígena, para eles, não eram considerados seres dotados de conhecimento, de uma cultura importante, enfim, eles deveriam ser tutelados, né, e guiados para se encaixar nessa empresa da colonização pelos religiosos. Vale lembrar também, gente, que até a passagem do século XVI para o século XVII, os indígenas não eram considerados pessoas, e se tinha essa discussão, né, no campo católico, se o indígena poderia ser considerado um ser humano. Então, isso fez com que esses indígenas sofressem muito nesse processo de adequação a essas imposições, e a educação jesuítica ela foi um instrumento disso, através de métodos tradicionais do ensino da época. Se tinha muito aquela imagem, né, do respeito por um líder, da questão de ver os aprendizes como como aqueles queriam absorver o conhecimento, que não detinham nada de saber antes disso. A primeira escola mesmo, né, uma instituição educacional que isso foi criada no Brasil foi a Escola de Salvador, em 1549. Porém, o surgimento da primeira escola não fez com que o Brasil avançasse no quesito de espalhar conhecimento em si para a população, porque pouquíssimos tinham acesso a essa escola. Lembrando que nesse período em que existia a escravidão, os escravizados africanos ou descendentes, eles não poderiam ler, eles não poderiam ter acesso a uma educação sistemática, não poderiam fazer parte de nenhuma instituição nesse sentido. Então eles continuavam à margem da sociedade, né, sendo ali a base dessa pirâmide social. E também essa escola ela não permitia o acesso de mulheres, o que a gente vê hoje como algo bastante problemático, mas que é reflexo do patriarcado fortíssimo da época da Constituição do Brasil por Portugal. Desse momento, do século XVII em diante, a educação que foi se institucionalizando no Brasil, ela tinha um caráter muito elitista, principalmente porque essas instituições, elas iniciaram já como empreendimentos privados, e pouquíssimas pessoas tinham acesso ao longo do tempo, do século XIX, ao longo do tempo, entre o século XVIII e XIX, a população negra escravizada, e também os libertos, aqueles que compravam sua euforia, ou aqueles que até eram escravizados gigantes, tinham mais liberdade, eles continuaram sem acesso a esses locais de ensino, sem acesso a professores, e a maioria deles sem acesso a livros. A maioria não sabia ler porque não recebiam essas instruções. Então, a educação ela continuou sendo um mecanismo de distinção social para pouquíssimas pessoas. E assim, detalhe, o Brasil, ele não poderia ter universidade durante a colonização. Então, o que acontece durante o período do Brasil colônia? Então, o que acontecia? Os filhos dos nobres, depois que realizavam uma educação básica aqui, eles iam para universidades na Europa, como em Coimbra,
em outros países, na Itália, França, enfim. Tudo isso para voltar para cá, voltar pro país de origem, para continuar exercendo como a sua própria família uma dominação intelectual, econômica frente a outros grupos minoritários. A partir da vinda de Dom João VI para o Brasil, com a vinda da família real, instituições começaram a surgir, como a Escola de Medicina, como a Faculdade de Belas Artes também. Porém, a primeira universidade mesmo inaugurada no Brasil foi em 1920. Olha só como o abismo, né, entre uma educação bem precarizada na sociedade até a fundação de uma universidade mesmo, demorou, assim, exponencialmente. Universidade, como o Brasil demorou, né, nessa questão da institucionalização da educação, diferente de outros estados que foram formados em volta, né? Na América Latina, no restante da América Latina, né, nos países que antes eram dominados por espanhóis, as universidades, elas nasceram bem antes do que aqui no Brasil, por exemplo, que uniu, né, a a Escola de Medicina, que uniu ali umas outras instituições menores, umas faculdades, e formou a Universidade do Rio de Janeiro. Já a USP, por exemplo, ela foi inaugurada apenas na Era Vargas. Bem, como Vargas tendo realizado algumas melhorias ali no ramo da educação, nos anos 30 e 40, o analfabetismo ainda era muito presente na realidade brasileira. E pouquíssimas pessoas poderiam ter acesso à educação. Por exemplo, o ensino primário, né, que eram os primeiros anos de ensino, mais pessoas poderiam ter acesso, mas a maioria das escolas de ensino secundário, digamos assim, elas eram pagas como a maioria das universidades. Então, ou exigiam muito conhecimento para o egresso, o que era muito difícil, já que as bases educacionais da educação pública, elas não eram fortes o suficiente para preparar um indivíduo para a universidade. Um problema que a gente enfrenta muitas das vezes até os dias de hoje. Além do mais, após a libertação dos escravizados, não foram dados a eles nenhum subsídio, nenhum tipo de auxílio, nenhum tipo de ajuda para que essas pessoas pudessem se adequar à formação econômica e conseguissem sustentar suas vidas, suas famílias, e nisso terem acesso a uma melhor qualidade de vida. Então essas pessoas continuavam à margem da sociedade na maior parte das vezes, não estou generalizando, existiram muitas exceções, brilhantes inclusive, mas a realidade é que ainda nos anos 30 existia muita desigualdade com relação a pretos e brancos. E isso também era refletido no acesso à educação formal. É importante lembrar também, galera, que os períodos em que os brasileiros conseguiram exercer a cidadania foram períodos muito curtos ao longo da história brasileira. Então, por exemplo, durante a Era Vargas, teve a ditadura do Estado Novo, o que gerou em repressão, em censura de diversas camadas da sociedade, e claro que isso impactou também na educação, no espalhamento do pensamento crítico, e também depois de pouco tempo, né,
de um período democrático, que durou de 46 até 64, em 64 ocorreu um outro golpe de Estado, que foi a ditadura civil-militar, em que a educação ela foi bastante podada, assim. Por exemplo, as matérias que suscitavam o pensamento crítico, que estava mais ligada à formação da cidadania dos brasileiros, como a história, a geografia, a sociologia, a filosofia, que são as ciências humanas, elas foram reunidas em um só bloco, bem generalizado, assim, bem vago, justamente para que as pessoas não refletissem mais sobre a organização política em que estavam vivendo. E também existia a educação moral e cívica, que era justamente para que essas pessoas incorporassem os valores da ditadura civil-militar para que fossem conformados diante desse regime. Já após a ditadura, com a Constituição de 88, diversos direitos com relação à educação foram pautados nessa Constituição, o que deu bastante esperança, assim, no meio educacional, muito por conta também da participação popular que ocorreu na formação da Carta Magna. A partir desse momento, mesmo a Constituição pregando a educação para todos, a liberdade de expressão, organizando a educação e também prevendo outras leis que regem a educação, a gente observa ainda no século XXI muitos problemas acontecendo dentro da educação, dentro das escolas, ainda mais dentro das escolas públicas e das universidades públicas. E que são justamente as instituições que são responsáveis por acolher e formar não só futuros profissionais, mas também futuras pessoas, mas também futuros adultos e cidadãos. E aí a gente tem sofrido inúmeros golpes nos últimos 10 anos, 11 anos, por aí. Por exemplo, em 2015, dentro do governo Temer, que foi pro poder justamente com o impeachment, acontecendo várias polêmicas ali políticas sobre essa questão. Foi justamente nesse momento que foi aprovada a PEC, justamente que barra a continuidade de investimentos na educação a longo prazo por 20 anos. E também congela investimentos na saúde, lembrando. Na minha opinião, justamente esses dois pilares são os principais dentro da sociedade brasileira para garantir às pessoas, primeiro, condições de sobrevivência e depois a formação mínima para conseguir dar prosseguimento dentro do mercado de trabalho, do meio universitário, enfim. E então, essa questão da PEC, ela fez com que vários projetos relacionados à educação, por exemplo, que estão no Plano Nacional de Educação de 2014, não fossem para frente. Ainda mais depois, durante o governo Bolsonaro, em que ocorreu a falta de repasse para universidades, problemas com relação a repasse de verbas para estados, para municípios, que afetou também a educação no que tange a merenda escolar, a
materiais didáticos, a mudança de livros dentro do sistema de livros didáticos nacionais, que também acarretou assim, na simplificação extrema do ensino. Hoje em dia, se você for parar para ver um livro didático, por exemplo, de uma escola pública, é muito difícil ele estar em concordância com tudo que o aluno precisa ter de conhecimento. E esse projeto foi justamente iniciado a partir de 2018 e 2019. Bom, além disso, tem a questão do novo ensino médio. O novo ensino médio, ele era para começar a ser, é uma lei de 2017, e ele era para começar a ser implantado em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia. Em suma, o novo ensino médio, ele já deveria estar sendo posto em prática desde 2022, que foi o período que foi assim, diminuindo a incidência do vírus, e a vida começou a voltar um pouco ao normal, justamente também por causa das vacinas. Porém, existem também muitos problemas com relação ao novo ensino médio. A pauta que você tem hoje é para que ele seja aplicado até 2026, e ele será implantado dentro das escolas a partir do primeiro ano do ensino médio, e a carga do ensino médio será aumentada. A educação integral, dentro dessa proposta do ensino médio, ele seria adotado. Porém, a gente vê que essa questão também é um pouco problemática, justamente pela questão dos itinerários formativos. Porque, galera, a gente sabe que dentro das universidades particulares, até mesmo por ter subsídio público, o que, na minha opinião, assim, não é legal. Inclusive, os livros didáticos são feitos através de editoras de grupos milionários aí da educação, enfim. Essas escolas particulares, elas têm, claro, toda a estrutura para adotar novos itinerários, que irão mesmo preparar esses indivíduos para universidades, para o mercado de trabalho, enfim. Porém, a escola pública, ela já não tem tanto recurso para formar diversos itinerários. Até porque acontecem algumas coisas na escola pública, infelizmente, que não acontecem na escola privada, justamente que não acontecem na escola privada, como a falta de profissionais, como o fato das instituições, muitas das vezes, não olharem para os professores e colocar para formarem esses itinerários formativos de acordo com a formação e conhecimento de cada professor. Isso também ocorre na escola particular, porque muitas vezes não tem esse olhar mais humano para o dia a dia do profissional de educação, para o que ele realmente se propõe a fazer dentro de sala de aula. E aí, isso forma um abismo muito grande, uma deficiência muito grande entre o ensino público e o ensino privado, que já é um abismo, assim, que já existem muitas desigualdades, mas essas questões do novo ensino médio não melhoram essa situação. Na minha opinião, o ensino médio, ele deve
sofreu uma transformação assim incrível, não só o ensino médio, mas assim todo o sistema institucional de educação. Porém, essas mudanças estão sendo propostas não estão de acordo com as demandas e os planos de vida desses estudantes. Até porque a escola ela tem deixado ainda mais de lado a questão do ensino para proporcionar a formação para a vida, não só com relação ao mundo do trabalho, mas com relação ao exercício da cidadania, a formação de relações sociais e a manutenção de vínculos sociais, enfim. E isso faz com que a gente fique realmente muito preocupado com o que será das próximas gerações diante desse descaso e diante de toda essa desigualdade com relação à educação brasileira. É um assunto bem preocupante, eu espero que vocês consigam refletir ainda mais sobre essas colocações. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Esse vídeo já tá ficando longo. Ai, meu Deus. Mas eu acho que o debate vale muito a pena. E eu espero vocês no próximo vídeo, que